Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto e neste vídeo estaremos falando sobre o texto argumentativo, que é parte do nosso programa da disciplina de Língua Portuguesa 2, do curso de formação de tradutores técnicos literários científicos do Instituto Superior Línguas Vivas. Para começar, faremos uma breve definição sobre o que é o texto argumentativo. O texto argumentativo é todo aquele texto que quer apresentar uma ideia, uma opinião, de forma estratégica para reforçar ou validar seus argumentos. Ou seja, o texto argumentativo é um texto que tem, além de uma ideia, uma estrutura, uma lógica interna. Tá bom? Muito importante ter isso em conta, ter isso presente na hora de fazer ou reconhecer um texto argumentativo. O texto argumentativo ele tem os seguintes propósitos. Ele tem a intenção de persuadir, vender, convencer, defender, refutar ou mesmo apresentar um novo paradigma científico, tá bom? Então veja que ele tem várias utilidades, vários propósitos e relacionados a diferentes campos de interesse. O texto argumentativo ele assume os seguintes gêneros, né? A publicidade, as críticas de arte, o discurso político e o artigo de opinião. Esses quatro primeiros são bem presentes no nosso cotidiano e nos meios de comunicação, na publicidade, na política, no nosso dia a dia em geral, né? No outdoor, na rua, enfim. Nós vemos essas marcas do texto argumentativo em diferentes âmbitos. E também encontramos o texto argumentativo em escritos filosóficos, ensaios, teses e monografias. Tá? Então vemos aí que ele está tanto no nosso dia a dia, assim, informal, nossa agenda de entretenimento, enfim, viagens, né? Mas também no nosso trabalho, nos nossos estudos, investigações, no âmbito acadêmico. O texto argumentativo tem dois tipos de argumentos, tá? Um argumento é o lógico, argumentos lógicos e argumentos afetivos. Os lógicos são aqueles que configuram esses, né? Analogia, comparação, causa, efeito, citação de autoridade, perguntas e exemplos. Esses são alguns e são os mais usados, tá? Não quer dizer que são todos. Inclusive, vocês podem encontrar em pesquisas mais argumentos, mais tipos de argumentos lógicos e afetivos. Analogia, comparação e os exemplos são recursos comparativos que o autor faz para poder reforçar a ideia presente no texto, fazendo uma comparação ou uma validação com coisas de outras ideias de outros textos, ou seja, uma certa intertextualidade, né? A causa e efeito já é uma atribuição daquilo que se está dizendo no texto, algo que teve a sua consequência já em outro evento similar, tá bom? Temos também a citação de autoridade, que é quando a voz narrativa, o narrador, enfim, ele recorre a uma pessoa, a um cientista ou mesmo a instituição, né, como a gente escuta, a faculdade tal, uma universidade tal. Essas são citações de autoridade para reforçar a ideia daquilo que se está dizendo, né, para corroborar os dados daquela investigação, no caso. As perguntas retóricas já são recursos onde o narrador dialoga com o leitor, né, para poder levá-lo à mesma linha de pensamento que ele está apresentando no texto. Então, esses são alguns dos tipos de argumentos lógicos que podemos encontrar, tá? E vocês podem encontrar outros nas suas investigações. Os afetivos são aqueles que apelam para o emocional do leitor e podem ser a fama, a confiança, o preconceito, a experiência pessoal, a popularidade e a tradição. Você pode ver aí que também se referem a elementos externos ao texto, pessoas, ditos populares, pessoas que consomem determinado produto ou têm determinada ideia. A experiência pessoal do autor também, do narrador também vale, algo que funcionou para ele funcionará também para você, coisas desse tipo. Tudo isso também faz parte dos argumentos afetivos. Importante esclarecer que os argumentos lógicos são muito mais abundantes nos textos acadêmicos, científicos, enquanto que
os argumentos afetivos já aparecem mais na publicidade, naqueles relacionados ao nosso cotidiano. A estrutura do texto argumentativo é muito parecida às demais e segue essa linha. Primeiro, um título breve, fazendo uma referência direta ou indireta ao tema ou à tese. Lógico, logo na introdução, a tese, a ideia principal que será debatida ou apresentada. O desenvolvimento, que aparece a tese novamente, com os argumentos a favor da mesma. E também, em alguns casos, a antítese. Coloque em alguns casos, coloco entre parênteses, porque alguns autores não a colocam. Mas é necessário até para que a tese ganhe força. Você se opõe a um pensamento para que assim a sua ideia possa realçar-se, possa aparecer. E por último, a conclusão, que seria o resumo do que foi apresentado e a tese inicial. Alguns autores também colocam que na conclusão podem aparecer novos argumentos, ou um argumento contundente, um argumento final, porém a maioria está de acordo que não, que aquilo na conclusão não aparece nada que não foi dito anteriormente. Algumas características do texto argumentativo. Os verbos são verbos declarativos, achar, afirmar, discutir, verbos que têm muito a ver com a nossa linguagem oral, Então, nós podemos ver que realmente a voz narrativa dialoga com a pessoa tentando convencer, então aparecem verbos do tipo da linguagem coloquial. Eu acho, eu afirmo, ou nós apresentamos, nós observamos. Podemos observar aí que aparece tanto a primeira como a primeira pessoa do singular como do plural. Também temos advérbios de oposição, de ordem, enfim, diferentes tipos de advérbios, de dúvida. Então nós colocamos aí alguns, são muitos mais e vocês podem encontrar eles em abundância nos textos argumentativos. As conjunções podem ser porque, de modo que, como, conforme, mesmo, e são fundamentais para estabelecer essa conexão com as ideias apresentadas no texto. Ou seja, o uso das conjunções, todas elas, são muito importantes no texto argumentativo. Aí nós temos um exemplo de um texto que nós já estudamos, Conclusões de Aninha, e nele nós podemos ver várias marcas, Esse texto é muito interessante porque ele começa na terceira pessoa, uma narrativa comum, Fala de uma situação entre três personagens, e depois a narradora dialoga com o leitor, tentando convencer do seu ponto de vista. Então nós vemos aí diferentes marcas, até muitas mais do que nós marcamos aqui. Podemos observar, por exemplo, de onde se infere, da mesma forma, pensando bem, conclusão, são marcas que marcam, que são marcas no texto onde o narrador propõe uma sequência de pensamentos ou de ideias na estrutura do texto, certo? Também temos aqui uma citação de autoridade. Aqui a gente pedir um peixe dá uma vara de pescar. Veja que é uma ideia que está presente na memória da humanidade. Então vemos aí uma citação de autoridade, Também temos aí uma pergunta retórica, na verdade são duas. Você faria isso, leitor? Antes que tudo isso se fizesse, o desvalido não morreria de fome? Vemos aí essa pergunta retórica, fazendo com que o leitor pense sobre aquilo que o narrador está tentando argumentar. E por último, a conclusão, Na prática, a teoria é outra. Veja aí, na prática, a teoria é outra. Vejamos que essa seria a síntese, do texto, da argumentação da autora. Então, gente, essas seriam algumas pistas que temos no texto. É bem claro percebê-los, os textos, os outros tipos de texto, como por exemplo, já estou até agora como narrativo. E nós podemos observar aí que o texto argumentativo tem essa questão dessa estrutura lógica, não só uma ideia, mas uma estrutura lógica e diferentes recursos para que essa ideia seja fortalecida ao final do mesmo.
Aí temos a bibliografia consultada. Espero que esse vídeo tenha ajudado você no seu desenvolvimento intelectual, né, na sua formação acadêmica, e qualquer coisa estamos disponíveis na plataforma, tá bom? Um abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.